Deus. Eu quero compartilhar algo da parte do Senhor. Eu quero te perguntar: está pronto para a palavra? Está pronto para algo dos céus, algo divino? Eu confesso que eu estava meditando sobre aquilo que o Senhor tem para nós, e eu disse em certo momento: uau, uau, te encontrei. Disse a Jesus: eu te encontrei. E eu fico feliz que toda vez que isso acontece, quando eu já li, reli, quando eu já ouvi, quando eu já meditei, quando eu já procurei, e aí de repente, do nada, você está relendo aquilo que você já leu em outra ocasião. Quando você percebe ali, Jesus fala: eu estou aqui. E isso é algo extraordinário da parte do Senhor. E eu trouxe como tema dessa mensagem: Jesus é irresistível quando bem apresentado. Amém? Eu quero que você leve isso contigo. Jesus é irresistível quando bem apresentado. Quando nós olhamos diante da vontade do Pai, para com a igreja, para com as pessoas, família de Deus, como nós que nos reunimos por Ele, para Ele são todas as coisas, nós vemos que a vontade de Deus para nós é que nós estejamos juntos no mesmo propósito, imersos, aprofundados no propósito dele para com as nossas vidas. Amém? Eu quero compartilhar um versículo que está lá em João. Não é o versículo chave dessa mensagem, mas está lá em João 12:16. E o que esse versículo nos diz? Nos diz que Jesus Cristo estava caminhando. Jesus Cristo havia descido em forma de homem, e no momento que ele estava na terra, ele andava com alguns chamados de seus discípulos na ocasião. E o que aconteceu ali? Aconteceu que o versículo registra em João 12:16: os seus discípulos, porém, não entenderam isto no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram do que isto estava escrito dele e que isto lhe fizeram. Amém? O que eu estou te dizendo aqui? Eu estou te dizendo que nós corremos risco. Nós hoje, nos dias de hoje, nos reunimos como igreja, adorando o Senhor, glorificando, sentindo o Espírito fluindo do nosso interior. Nós corremos o risco de não estar entendendo o que está acontecendo. Nós corremos um risco muito grande de falar de Jesus, de tentar ser igreja, de tentar ministrar a vida de Jesus e não entender o que exatamente está acontecendo. Jesus, ele quer resgatar o que você é nele. Amém? Você é único, você é singular, e Jesus quer resgatar isso, aquilo que você é nele. Se existe algo que Jesus quer resgatar, Jesus quer resgatar a minha humanidade e a sua humanidade. Quando nós olhamos para Jesus, nós precisamos entender a humanidade de Jesus. É o Deus que se fez Filho do homem. Amém? Para quê? Para resgatar a humanidade diante da geração. Jesus, ele tem a ver com singularidade, como já disse em outra ocasião. O fato de você ser único. Não tente ser quem você não é, mas busque ser quem realmente você é. Busque a verdade. Muitas vezes os conflitos internos, eles acontecem quando os nossos pais começam a ditar quem você deve ser, como você deve se comportar, como você deve agir, e você entra numa etapa da sua vida, onde esse conflito é maior, porque você entende quem você é já nele, desde o ventre da sua mãe, e as coisas começam a não fazer sentido. Então eu quero te dizer, Jesus tem a ver com coletividade. O que isso quer dizer? Ele quer dizer, se você chegar sozinho, você está reprovado. Por quê? Porque é o corpo de Cristo. Não é para que um chegue, não é para que um avance, não é para que um entenda, mas a palavra de Deus é coletividade. A palavra de Deus é: eu vou chegar, mas nós chegaremos juntos em nome de Jesus. Amém? Eu vou entender, mas nós entenderemos juntos para a honra e glória de Jesus. Eu vou conquistar, mas nós vamos conquistar junto para a honra e glória de Jesus. Amém? Quando eu olho em Jesus é irresistível, quando bem apresentado, eu vejo algo muito especial para nós. Nós vemos que, por muito tempo, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos
que havia um tabernáculo, e diante desse tabernáculo havia uma separação em átrio santo e santos dos santos, aonde dependendo do grau ou do padrão daquela pessoa, ela podia avançar sim ou não, amém? Diante dessa realidade nós entendemos que quando Jesus ele foi crucificado, quando a obra foi consumada, o que aconteceu com o véu? O véu se rasgou de cima a baixo, e muitos entendem que o véu se rasgou para que você entrasse no Santo dos Santos, mas não, lá não cabe todo mundo. O véu se rasgou para que o Espírito do Senhor saísse de lá e viesse habitar em nós, amém? Louvado seja o nome santo de Jesus. Então o que nós entendemos até aqui? Nós entendemos que o propósito de Deus para nós, o direcionamento do Senhor para nós, é que venhamos ensinar as pessoas o que Deus tem dado gratuitamente. Diga para a pessoa que está do seu lado: ensine o que Deus tem te entregado de graça. Amém? Por que eu estou te dizendo isso? Porque muitas das vezes eu vejo pessoas ensinando, não aquilo que Jesus te entregou de graça, mas eu vejo as pessoas ensinando aquilo que você tem que conquistar nele. Mas essa não é essas palavras de Jesus Cristo. Então, não entregue às pessoas aquilo que você tem que conquistar nele, mas entregue às pessoas aquilo que você recebeu de graça. Amém? Faz sentido? E aí eu quero te dizer aqui, seja engajado com as motivações de Deus. Seja engajado com as motivações de Deus. O que é ser engajado com a motivação de Deus? É ter prazer em quem eu sou. Tenha prazer em quem você é. Essa é a motivação de Deus para com a sua vida. Quando você olha para você e você diz: eu sou irresistível, porque Jesus é irresistível. Eu sou grande, porque Jesus é grande. Aonde eu entrar prospera, porque Jesus é a prosperidade. Eu tenho saúde em meu corpo, porque Jesus me deu saúde para com o meu corpo na cruz. Quando você entende essas motivações, você entende que essas motivações provêm do trono de Deus, do sobrenatural para com o natural, amém? E como que essas motivações elas são realizadas no meio da igreja? E é muito importante você entender isso, porque o que nós mais escutamos nos nossos dias é que você precisa de padrão. Talvez você já tenha escutado isso, talvez não, mas existe um padrão no reino de Deus, e muitas das vezes dizem que o padrão do reino de Deus é a excelência. Deus é excelente, sim ou não? Sim, Deus é nota 10, não é nota 6, não é nota 7, não é nota 8, Deus é nota 10, mas quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós vemos os discípulos, todos eles eram diferentes, e em nenhum momento nós vemos Jesus cobrando padronização deles. Você deve ser igual Pedro, João, você deve ser igual Tiago, você nunca vai encontrar isso na Bíblia, porque nós somos singulares, e Jesus sabe que o reino de Deus é feito através da singularidade, amém? Então seja quem você é, esteja satisfeito em quem você é, e flua no rio de Deus, da maneira que você é, em nome de Jesus, amém? Diga assim: eu sou perfeito em Cristo Jesus. Aleluia. Efésios 4:7, coloca para nós, Cícero, por favor. Quando nós olhamos para Efésios 4:7, nós temos um versículo, também não é o chave, mas eu quero compartilhar com você, porque fala a respeito de generosidade, fala a respeito da generosidade da parte do Pai. E aí nós vemos o seguinte: é Ele quem faz o corpo. Diga assim: é Ele quem faz o corpo. Aleluia. Sabe por que é Ele que faz o corpo? Porque Ele é o centro da igreja. Se eu olhar para você e dizer: irmão, é você que tem que fazer algo, a comunhão depende de você, as coisas dependem de você, você precisa fazer algo diferente para que você tenha Ele, você precisa fazer algo diferente para que você receba algo dEle. Eu estou fazendo o seguinte: eu estou tirando aquele que faz do centro, e estou colocando a responsabilidade sobre você. Automaticamente vai vir cargo, automaticamente vai vir um fardo sobre você, vai vir uma responsabilidade que você não vai conseguir suprir, que você não vai conseguir cumprir, amém? Diante dessa verdade, eu quero que você leia esse texto, que não era esse, mas ele pôs esse. Volta, não é esse não, Cícero, tira daí e coloca Efésios 4:7, depois você volta nesse, esse aí nós vamos ler em seguida. Mas quando eu falo de Efésios 4:7, que antecede esse versículo que nós lemos, fala a respeito de generosidade, diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom
de Cristo. O que foi dado a nós? Olha lá, mas a graça foi dada a cada um. Diga, a graça me foi dada. Aleluia. Então você recebeu algo da parte do Senhor, amém? Mas o que você recebeu da parte do Senhor? Você está dizendo, a graça me foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom, diga dom, de Cristo, aleluia. Mas eu quero que você entenda a plenitude disso, o que esse versículo está dizendo. E para você entender a graça que foi te dada, a graça que foi dada, para que você entenda o dom que foi dado, você precisa entender antes. Se uma pessoa pobre, ela dá R$100, amém? Ela dá R$100, a graça foi dada, o dom foi dado, mas nesse momento eu estou dizendo, se uma pessoa pobre, ela dá R$100, é a mesma coisa do que uma pessoa milionária, ela dá R$100, quem foi mais generoso? A pobre, mas por quê? Porque tem a ver com os R$100 ou tem a ver com quem deu? Com quem deu, amém? Então você precisa entender quem é que está te dando a graça, você precisa entender quem é que está te dando o dom, amém? O que você está recebendo do Senhor é algo grande da parte do Pai, amém? Receba isso no seu coração. Agora vá para aquele versículo 4,16 que nós lemos. E diante do versículo 4,16 que nós lemos, nós vemos que é Ele que faz. Se existe comunhão hoje na igreja, quem é que dá a comunhão para a igreja? Diga Jesus. Jesus. Se existe relacionamento hoje na igreja, sabe quem é que dá? Jesus. Se olhar para uma pessoa introvertida, que não consegue falar, não consegue se relacionar, tem vergonha de olhar no olho de outra pessoa, porque a personalidade dela é dessa forma, e eu dizer, irmão, se você não olhar, se você não falar, se você não cumprir, se você não abraçar, se você não beijar, você está fora, eu estou dizendo aquilo que Jesus não disse, amém? É importante você entender isso, porque quando eu olho para Jesus, eu vejo que eu sou totalmente suprido nele, eu sou totalmente realizado nele, não tem a ver com o que eu faço, mas tem a ver no que ele fez por mim, amém? E aí diz assim, é ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado. Quem é que faz com que o corpo fique todo bem ajustado? Jesus Cristo. E aí diz assim, e todas as partes fiquem bem ligadas entre si por meio de uma união, ou de uma unidade, de uma unificação, e diz assim, de todas elas, e assim, cada parte funciona bem. E agora eu te pergunto, se hoje nós somos a família de Deus, a família da fé, se ela funciona bem, sim ou não, depende de mim ou depende de Cristo? Depende de Cristo, amém? Depende de Cristo, o pleno funcionamento do corpo, ele depende exclusivamente, diga exclusivamente, aleluia. Sabe o que é exclusivamente? Não existe outro, não tem outra forma, não tem outra parte, não tem outra maneira, só Cristo pode trazer o pleno funcionamento do corpo. E aí ele diz, cada parte funciona bem, e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Que amor? É o amor meu para com Deus? Não, é o amor dele por mim, ele me amou primeiro, amém? Tem a ver do amor do Pai para com a igreja, o amor do Pai para com o Filho, e eu quero te mostrar isso. Quero te mostrar a perfeição de Jesus, eu quero te mostrar as singularidades, assim como nós somos singulares, assim como não existe outro na terra igual a mim. Talvez vocês podem falar, se parece fisicamente, talvez fala parecidamente, mas eu te garanto que não existe outro na terra igual a mim, não existe outro na terra igual a pessoa que está do seu lado. Eu quero te dizer, não existe outro igual a Jesus, Jesus é singular. Agora eu quero te dizer algo que você reflita, anota, leva para a sua vida. O fato, entenda isso, o fato de se sujar, se o fato de você se sujar for um problema para limpar a sujeira dessa geração, você precisa repensar algumas coisas, amém? Entenda o que estou te dizendo. O fato de você se sujar for um problema para limpar essa geração, você precisa rever algumas coisas. Propósito está ligado a, sabe ao quê? A futuro. Quando nós falamos das nossas vidas, amados, nós estamos aqui, mas não para com aquilo que Cristo tem hoje em nós, mas nós não estamos aqui, e o Espírito de Deus nos trouxe aqui, para com aquilo que há de vir, para com o futuro daquilo que Ele há de realizar e escrever em nossas vidas, aleluia, aleluia. A nossa história, amada, a minha história, a sua história, ela não tem a ver com a sua lealdade e amor, amém? A sua história não tem a ver com a sua lealdade. Às vezes você olha para o Pai, às vezes você olha para o seu relacionamento para com Deus, para com Jesus, e você acredita que tem a ver com a sua lealdade,
Você acredita que tem a ver com o seu amor, mas eu quero te dizer que não tem. Eu quero mostrar Mateus 26, 34. O que nós vemos em Mateus 26, 34? Nós vemos o seguinte: Pedro negando Jesus, amém? Pedro negou Jesus, sim ou não? Sim, negou, e Jesus já sabia que ele ia negar, sim ou não? Sim, sabia que ia negar, mas diante dessa verdade nós vemos que a palavra de Deus, ela faz questão. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo, nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Mas Jesus, sabendo que Pedro negaria, Jesus virou as costas para Pedro, sim ou não? Não, porque não tem a ver com a lealdade de Pedro. Eu quero te dizer, meu irmão, não tem a ver com a tua lealdade. Mas eu conheço Jesus já faz tempo, e eu vivo me lambuzando, eu vivo fazendo as coisas erradas, Deixa eu te dizer, o pecado foi vencido na cruz. O pecado já não é mais a questão aqui. A questão é o seguinte: você tem o sangue de Jesus sobre a sua vida ou não tem? Não é em relação à sua lealdade, mas é o quanto ele é leal por você, amém? Quando nós vemos tudo isso, nós vemos João, coloca para nós, João capítulo 21, versículo 15, nós vemos o quê? Nós vemos que, posteriormente, Jesus dizendo: Pedro, você me negará. Ele está dizendo assim: Pedro, você não é leal a mim. Pedro, aquilo que eu estou realizando nessa terra, e o fato de você ser o meu discípulo, de você estar ao meu lado, e de você dar continuidade à igreja, não tem relação com a sua lealdade, amém? Não tem relação, e eu quero que você entenda isso, porque hoje você está aqui, e eu quero te dizer que aquilo que Deus tem na sua vida, aquilo que Jesus continuará liberando sobre a sua vida, não tem a ver com a sua lealdade, não tem a ver com o quanto você é bom, ou o quanto você é ruim, mas tem a ver com o amor que Ele sente para com você, tem a ver com a obra consumada na cruz, tem a ver com as últimas palavras de Jesus: está consumado, aleluia. O que está consumado? A vitória sobre a sua vida, a vitória sobre o pecado, a vitória sobre a morte, está consumado na tua vida. E como eu sei disso? Eu sei que porque posteriormente a isso, Jesus ressuscita, e depois que Jesus se ressuscita, ele para com Pedro novamente, aí ele diz a Pedro, e aí ele vai até Pedro e diz essas coisas, ele diz: depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, e disse assim: Simão, filho de Jonas, amar-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Próximo. Tomou a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amar-me? Ele disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: ama-me, e disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Mas por que Jesus fez 3 vezes? É porque Pedro não estava entendendo. A primeira vez Jesus foi e falou: você me negará, não tem a ver com a sua lealdade. Mas a segunda vez Jesus vem: tu me amas? Aí Jesus está dizendo para ele: não tem a ver com o seu amor para mim, amém? Não tem a ver com o seu amor para mim. E ele pergunta 1, e ele pergunta 2, ele pergunta 3. Por quê? Qual que era a resposta que Jesus esperava de Pedro? Na hora que era: Pedro, você me ama? Ele fala: Pai, Jesus, não tem a ver. Não tem a ver com o amor que eu sinto por você, mas tem a ver com o amor que você sente por mim, porque eu não sou digno, porque eu faço tudo errado, porque as coisas não vai, mas tem relação com você, amém? Por isso pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3, e aí nós começamos a avançar na palavra de Deus. Eu quero ler um texto um pouquinho mais extenso com você, para que você tenha clareza na palavra de Deus, daquilo que nós estamos falando, e está aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7, diz assim: e se o ministério da morte, qual que é o ministério da morte? A lei escrita em pedras, amém? A lei escrita em pedras, os mandamentos, primeiro mandamento, segundo mandamento, terceiro mandamento, quarto mandamento, mas aqui diz assim: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado, por causa dessa excelente glória.
Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, diga até hoje, aleluia, e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, a mesma imagem, como pelo mesmo Espírito do Senhor. Aleluia. Ele está dizendo assim lá no Antigo Testamento, Moisés ele subia lá no Monte Sinai, ele descia glorioso, as pessoas tinham medo da glória que estava sobre a vida de Moisés, mas Moisés percebeu que a glória que estava sobre ele, ela ia e vinha, ela aparecia e desaparecia, então ele colocou um véu no seu rosto, para que as pessoas não percebessem que a glória estava indo embora, mas aqui esta palavra está dizendo, ele está dizendo, a glória que era de Moisés, é diferente da glória de hoje que permanece, porque essa glória é constante. Então eu estou aqui para encorajá-lo a trazer essa glória à tona na sua casa, na sua vida, diante dos seus amigos, no seu trabalho. Diga a respeito dessa glória que é perpétua, em nome de Jesus, amém? Então o que eu quero te dizer, amado, eu quero te dizer e fortalecer isso no seu coração, Deus não é contra a estrutura, mas Deus é contra controle. Diga comigo, Deus não é contra estrutura, mas Deus é contra controle. Aleluia. Então se eu venho em nome do Senhor sobre a sua vida para te controlar, pode ter certeza que Deus não está nisso, porque Deus não gosta de controle, Deus não gosta de controlar as pessoas. Mas quando se fala de estrutura, nós entendemos que a estrutura é o odre para receber o vinho novo, amém? Então Deus gosta de estrutura, não existe problema nenhum com a estrutura, o problema é você fazer a estrutura, permanecer a estrutura, e não seguir o rio de Deus, e não entender para onde que está indo o Espírito de Deus, não entender aquilo que Deus está falando no seu coração, e ficar ali de uma maneira muito rígida, permanente na estrutura, amém? Romanos, eu quero colocar Romanos capítulo 7, versículo 19 e 25, muitas pessoas olham diante da palavra de Deus e diz que Paulo se posicionava muitas vezes dizendo, aquilo que eu não quero eu faço, aquilo que eu quero eu não faço, e é uma luta entre a carne e o espírito, e eu não consigo saber quem vence quem, e muitas pessoas utilizam esse versículo nos dias de hoje, e está lá em Romanos capítulo 7, 19, que diz, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Vai lá para o versículo 25, não posso ler todos, que eu não tenho tempo para isso, mas vai para o 25, 7, 25, Romanos 7, 25, Romanos 7, 25, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo como o entendimento sirvo a lei de Deus, mas como a carne a lei do pecado, amém? Muitas pessoas pegam o capítulo 7 de Romanos, depois você lê do 1 ao 25, você vai entender melhor, mas muitos pegam esse capítulo e diz, Paulo tinha uma luta constantemente, que ele não sabia o que fazia, o que não fazia, mas as pessoas não vão para o capítulo 8, versículo 1, né, que é um versículo após esse, pode ir, e aí ele diz todas aquelas coisas, diz as lutas que ele teve, o mais, o menos, os conflitos internos, e aí ele não sabia e fazia o que era errado e tal, aí ele vai lá no capítulo 8, que é o que ninguém diz, e ele diz, porém, entretanto, portanto, amém? Ele vai lá e fala tudo isso, e agora traz a ênfase e diz, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, aleluia! O que é andar segundo o Espírito? É eu praticar coisas boas, é eu fazer coisas boas, é eu fazer as exigências que fazem sobre a minha vida,
Não, andar sobre o Espírito é você dizer: eu creio no meu Redentor, eu creio no meu Salvador, eu creio que Ele está vivo, eu creio que Ele está à direita do Pai, eu creio que Ele ressuscitou, eu creio em Jesus, aleluia! Andar pelo Espírito é você ter fé nele, fé em Jesus, aleluia, aleluia Jesus, aleluia. Jesus é irresistível quando bem apresentado, pode ter certeza disso. Eu quero te dizer algo, quando a gente vai para as Escrituras, nós vemos uma ocasião onde Jesus está ali, e aí de repente vem alguns homens com uma mulher dizendo: ela adulterou, ela errou, ela pecou, ela não cumpriu as leis de Moisés. E aí nós vemos na passagem bíblica que existe ali uma mulher pega em adultério. Você conhece essa passagem, amém? Conhece? Só uma conhece? Tem mais gente que conhece? Amém? Porque eu não vou ler ela, né? Mas acredite, está lá. Eu só quero contar. Mas essa mulher, ela foi pega em adultério, e eu quero te dizer o seguinte: quando essa mulher foi pega em adultério, trouxeram essa mulher para Jesus, o que elas tinham na mão? Pedras. Ministério da morte, amém? Ministério da morte, elas tinham o ministério da morte nas mãos, elas tinham pedras em suas mãos, e eu quero te dizer que a lei, ela foi escrita em pedras, mas quando nós olhamos para a nova aliança, nós vemos que ela não está escrita em pedras, mas ela está escrita no coração, e quando nós lançamos a palavra de Deus, nós entendemos que o caminhar no Espírito, é o caminhar por fé, e como é que nasce a fé? É ouvir a palavra de Cristo, amém? E no momento que você está ouvindo a palavra de Cristo, diante da nova aliança, qual é a convicção que eu tenho aqui como mensageiro? Eu tenho a convicção de que essa verdade está sendo escrita no seu coração. Essa é a verdade que eu tenho. Então nós vemos a nova aliança, está escrito no coração. O pecado, amado, não é mais problema. Existem muitas pessoas que vêm e aí usam de momentos como esse para apontar o seu pecado. Você já está mal, você já está ali crucificado, você já está: pô, eu errei, eu usei droga, eu me prostituí, eu bebi, eu fiz tudo errado, eu xinguei, eu abandonei, eu bati. Você já está pensando: que merda, eu estou ausente tanto tempo, estou fazendo tudo errado. Você já está acusado. Aí você vem ter aqui e eu começo a te acusar mais ainda, falando: seu pecado, seu pecado, seu pecado, seu pecado. Deixa eu te dizer algo. O pecado não é mais um problema. E quem resolveu isso não foi eu. Foi Jesus Cristo, amém? Jesus Cristo resolveu o pecado na cruz. Jesus Cristo morreu pelos meus e os seus pecados na cruz. Mas qual que é o problema de hoje? O problema de hoje é a autojustiça. É o eu consigo. Eu vou fazer diferente, eu não preciso de ninguém, eu vou sozinho. Eu coloco aqui no piloto e vai dar tudo certo. O ego é um problema hoje. A justiça própria é um problema hoje. Mas quando você rende toda a guarda e diz: pô, eu quero mais do Senhor. Eu quero uma direção, eu quero uma porção, eu quero beber desse rio. Eu quero estar suscetível ao que o Senhor tem para mim hoje. Eu não faço ideia o que me espera nos próximos minutos, nas próximas horas. Mas eu abro o meu coração e digo: Senhor, eu quero beber, eu quero comer, eu quero, Senhor, ser diferente em Ti, diante da Sua verdade. E aí eu quero te dizer algo. O Jorge trouxe aqui, eu não invalido o que o Jorge trouxe, amém? Está nos abençoando muito, Jorge, a cada domingo, a cada ministração, né? É importante que você até anote, porque é um estudo que o Jorge está fazendo conosco a respeito de oferta, a respeito de dízimo, a respeito do que Deus diz a respeito dessas coisas. Mas eu quero te dizer algo, amado, algo que questiona muito o meu coração. Paulo, ele traz uma lei da semeadura e está lá, e eu não invalido a lei da semeadura, não invalido. Quando se diz a respeito de oferta, de dinheiro, eu não invalido o que Paulo disse. Anote isso, mas eu quero te dizer o seguinte, eu quero que você agora vá à reflexão comigo. Colher o que nunca plantou é justo? É graça, amém? Colher o que eu nunca plantei não é justo, mas é graça. E o que move a vida da igreja hoje não é a minha própria justiça, mas é a graça divina sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu trabalho, em nome de Jesus, amém? Então toda vez não se perca naquilo que está sendo dito. Você não pode ser acusado por aquilo. Um estudo tão profundo como a gente está tendo, você não pode sair de tudo isso, depois de tudo que o Jorge nos abençoou, falando assim: meu Deus, se for depender da minha semeadura, eu estou ferrado. Eu posso parar, não vai dar nada certo. Você precisa lembrar das palavras de Jesus Cristo, amém?
Certamente Paulo traz uma chave do reino de Deus, e se você semear, você vai receber algo ali, mas você precisa entender algo: colher o que nunca se plantou não é justo, é graça divina sobre nós, e é isso que move a minha vida e a sua vida, amém? Eu vou trazer parte daquilo que eu havia dito, que eu disse uau agora, então eu gostaria que você prestasse atenção. Nós vamos ler um pouco, mas a primeira coisa que eu posso te falar é o seguinte: talvez você caminhe do lado de pessoas ao seu redor, pessoas que você entende que essas pessoas estão erradas, pessoas que estão cegas, pessoas que não enxergam, pessoas que não estão vendo aquilo que você está vendo, mas eu quero te dizer, essas mesmas pessoas, elas podem te abençoar, amém? Entendeu? Ela não enxerga, mas ela pode te abençoar. Ela não está vendo a bênção que você está vendo, mas ela tem poder para te abençoar. E eu quero te mostrar isso na palavra. Não somente isso. Eu quero ler primeiro, deixa eu escolher aqui um versículo particular primeiro. João, vamos ler João. João capítulo 1, versículo 29. Eu vou te mostrar quem Cristo é. Diz assim: João viu Cristo, amém? João viu Jesus e disse: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O que esse versículo diz? Ele diz: você tem um cordeiro? Você está livre do pecado. Em algum momento na sua vida você parou: eu acredito em Jesus, eu acredito que Ele é o Filho de Deus. Ele tirou todo o seu pecado. E o que esse versículo traz? Jesus como Cordeiro, amém? Sim ou não? Vamos ler um outro? Romanos, guarda o Cordeiro, amém? Guarda o Cordeiro, nós vamos montar o quebra-cabeça. Romanos 13, 14. Romanos 13, 14, diz assim: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado com a carne em suas concupiscências, amém? Ele está dizendo o quê? Que você deve se preocupar com as concupiscências, ou você deve se revestir de Cristo? Ele diz assim: se revestir de Cristo, amém? Se revestir do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado, não se preocupar com essas coisas, não olhar para isso, mas se revista de Jesus Cristo, amém? Diga para o seu irmão, se revista, irmão, se revista de Jesus Cristo, se revista de Jesus Cristo. Então nós estamos vendo duas coisas aqui. O primeiro foi Cordeiro, amém? Guarda o Cordeiro. Agora eu estou trazendo uma outra chave. A segunda chave é o seguinte: é o revestimento com a pele do Cordeiro, amém? Revestimento com a pele do Cordeiro. Estão comigo? Faz sentido? Terceiro, eu quero para mais um. 2 Coríntios 2,15. 2 Coríntios 2,15. Porque existe o Cordeiro. A palavra de Deus diz que eu não devo me preocupar com as concupiscências, com o pecado, com o erro. Não, mas eu devo me preocupar em me revestir do Cordeiro. E aí nós olhamos para o versículo 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 2,15 diz: porque para Deus, para o Pai Celestial, amém? Aleluia. Porque para Deus somos o bom perfume de... Sabe o que está dizendo aqui? Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu me revisto do Cordeiro, e para com o meu Pai eu tenho o cheiro do Cordeiro. Aleluia. Porque para Deus somos o bom, aleluia, nós somos o bom, ei, lança fora toda palavra que você recebeu, que você não vai chegar em lugar nenhum, que as coisas não vão dar certo na sua vida, que é baseado aos seus erros, aquilo que você errou lá atrás, é por isso que você está, para com isso, você tem um bom perfume, você tem um aroma agradável, mas eu fiz isso ontem, esquece isso, se reveste do Cordeiro, sente o cheiro dele,
sobre a sua vida. Sente o cheiro dele, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Nos que se salvam e nos que se perdem. E aí agora eu quero para um texto que nós vamos montar o cordeiro, o revestido do cordeiro e o perfume do cordeiro, amém? Quer enxergar isso lá atrás no Antigo Testamento? Eu quero te mostrar. Está lá em Gênesis, um texto que você já leu diversas vezes. Gênesis, versículo 27. Desculpa, Gênesis capítulo 27, versículo 13. Aleluia. Glória a Deus, Jesus. Tu és bom demais. O reino dos céus, amado, eu quero te dizer, é tamanha bondade sobre nós que a gente não faz ideia. A gente vai recebendo uma revelação diária de quanto bom é o nosso Pai, de quão bom é Jesus Cristo, de quão grande foi a obra dele na cruz. E eu quero te mostrar a obra de Jesus aqui, amém? Eu quero te mostrar aqui em Gênesis. Você conhece a história de Isaac? Você conhece a história de Jacó? Você conhece? Eu vou te mostrar aqui. Talvez você conheceu Jacó como um enganador, mentiroso, né? Mas eu quero te mostrar Jacó como um abençoado, porque é isso que todo enganador que tem Jesus é. É por isso que todo mentiroso que tem Jesus, sabe o que ele é? Abençoado. Sabe o que toda prostituta que tem Jesus é? Abençoada. Sabe que toda alcoólatra que tem Jesus, mas aquele que se embriaga, mas no sentido de querer buscar prazer dessa vida, sabe o que ele é com Jesus? Abençoado. Já ouviu falar assim, aquela pessoa ali, você fala, nossa, aquela pessoa é uma benção. Muitas vezes as pessoas dizem isso por comportamento externo, porque quando entender quem tem em Cristo Jesus, a benção que é, a igreja não pararia de olhar para a direita, para a esquerda, para frente, para trás e falar, aquele é abençoado, nossa, olha o tamanho daquela bênção, olha aquela bênção, esse aqui tem uma bênção poderosa. Começa a entender isso, eu quero te mostrar. Gênesis 27, 13, nós vamos ler bastante aqui, até o 29, diz assim: e disse-lhe sua mãe, amém? Mulher é uma coisa fantástica na nossa vida. Eu não sei o que eu seria sem as minhas mulheres. Deus me deu 3 vezes abençoado, é o céu mesmo. É o Pai, o Filho e o Espírito, tudo junto numa casa só. É uma loucura. Mulher é bênção, amados. Mulher é bênção. E diz assim, e disse-lhe sua mãe. Disse-lhe sua mãe. Olha que mãe abençoada. Eu quero te mostrar o que essa mãe fez na vida desse rapaz. Olha o que a mãe fez. Disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a sua maldição. Sabe o que a mãe disse? Se for para dar merda, se for para dar errado, que seja sobre mim, mas eu vou me colocar na posição, vai ser agora ou nunca. Se for para ofertar diante desse erro, diante dessa besteira que nós vamos fazer, que essa maldição recaia sobre mim. E disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedece a minha voz, e vai. Obedece a minha voz, fecha o olho e vai. E trazemos. E foi e tomou e os trouxe a sua mãe, e a sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, colocou a melhor roupa de Esaú. Está contando a história aqui de Isaac, que vai abençoar, e Jacó está começando a se posicionar ali, porque a mãe colocou ele na posição, amém? E aí a mãe começa a tramar tudo. A mãe fala: agora eu vou fazer a melhor comida, hoje é uma noite muito especial. Hoje é uma noite especial, Deus tem a melhor comida para você, amém? Se saboreie da palavra do Senhor. E aí diz assim: depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menorzinho. Foi o menorzinho que o Senhor falou: eu vou abençoar. Próximo. E com as peles do cabrito, pera lá, você está vendo cabrito, cordeiro, você está vendo alguma coisa por aí, está vendo um sinal? Está vendo? Então olha o que essa mãe fez nesse momento. E com a pele, com as peles do cabrito, cobriu as suas mãos e a lisura
do pescoço, aleluia. A mãe começou a entender o mover de Deus. Nós falamos aqui, João viu o cordeiro, e aí depois vem lá em Romanos e diz, se reveste da pele do cordeiro, e aí depois vem lá e diz, tem aroma de cordeiro, aleluia. E essa mãe, muitos anos antes, ela começa a viver algo ali misterioso, dizendo, vai ter bênção essa noite, vai ter bênção essa noite, aquele que abençoa está aqui, aquele que abençoa libera sobre a vida dos meus filhos, aquele que abençoa, e começa a fazer todo o trato divino. E aí essa mãe, e com as peles do cabrito, cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço. Próximo. E deu um guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. Próximo. E foi ele a seu pai e disse, meu pai, olha isso, meu pai, ele disse, eis-me aqui, quem és tu, meu filho? E Jacó disse ao seu pai, eu sou Esaú, teu primogênito, tenho feito como me disseste, levanta-te agora, assenta-te, come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Próximo. Então disse Isaque ao seu filho, como é isso? Que tão cedo achaste meu filho, filho meu? E ele disse, porque o Senhor, o teu Deus, a mandou ao meu encontro. Esse filho aqui, ele ensinou bem também, não ensinou não? Sim ou não? A mãe que fez, ele está ali disfarçado com a pele do cabrito, na frente do pai, querendo a bênção e jogando ali, e o pai, eita, alguma coisa estranha. Foi tudo muito rápido, a sua voz está meio estranha. E aí ele vai dizendo aqui, e disse, porque o Senhor, o teu Deus, me mandou ao meu encontro. Próximo. E disse Isaque a Jacó, olha isso, amados, chega-te agora, para que eu te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo, ou, o pai está meio desconfiado ali, está meio desconfiado, e aí ele diz assim, próximo, então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou, e disse, a voz é de Jacó, porém as mãos são as mãos de, sabe o que ele está dizendo? Vem cá, vem aqui, Hugo. Deus é maravilhoso. Esse aqui é o Hugo, amém? Esse aqui é o Hugo que está revestido com a pele do cordeiro. Esse aqui é o Hugo que um dia levantou as suas mãos e falou, Jesus, eu não faço nada direito, e nem sei como fazer, e toda vez que me cobram isso, Senhor, eu me quebro todo, mas eu creio no Senhor. E no momento em que o Hugo fez isso, amado, ele reconheceu o cordeiro pascual, o cordeiro que foi morto na cruz. E o Hugo disse, eu vou me revestir desse cordeiro. Aí sabe o que Deus está fazendo, o pai está fazendo hoje com o Hugo? Está assim, ó. A voz é do Hugo, mas ele é Cristo Jesus. O pai faz de conta que não vê. O pai está meio desconfiado ali, mas ele está fazendo de conta que não vê, o mesmo que o Pai Celestial hoje faz conosco. Ele tampa seus olhos e, espera lá, deixa eu ver. A pele é de Jesus, está revestido dele, aleluia. Aleluia, Jesus. Então você chegou Jacó a Isaque, seu pai, que apalpou e diz, a voz é de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. Próximo. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e, diga, o abençoou. Aleluia. Nós começamos a enxergar aqui porque existe o cordeiro, porque existe o fato de nos revestir. Mas você quer ver mais? Eu quero te mostrar mais. Próximo. E disse, és tu meu filho Esaú mesmo? Ele disse, eu sou. Então disse, faz chegar isso perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe, comeu, e trouxe-lhe também vinho, e bebeu. E disse-lhe Isaque ao seu pai, ora, chegaste, beija-me meu filho. E chegou-se e beijou.
Então, sentindo o cheiro, aleluia! Nesse momento o pai começa a sentir o cheiro do cordeiro. É o aroma de Cristo. Eu estou sentindo um aroma de Cristo sobre a vida da igreja. Eu sinto o aroma de Cristo sobre aqueles que creem em Jesus, aleluia. Eu posso parecer o João Parra aqui, mas o meu aroma é Cristo. Vocês podem estar me vendo com essa fisionomia aqui, mas eu quero te dizer, ei, eu estou revestido do Cordeiro. Nós como igreja, nós temos um único aroma hoje. E chegou-se, beijou-se, então sentiu o cheiro das suas vestes, e abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim pois te dê Deus do orvalho dos céus, e das gorduras da terra, e da abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e as nações curvam a ti. Se o Senhor de teus irmãos, ser Senhor de teus irmãos e os filhos da tua mãe se curvem diante de ti, malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. O que está aqui? Está as promessas de Deus. E eu quero te dizer algo. Qual a diferença da antiga aliança e da nova aliança? A antiga aliança, promessa; nova aliança, herança sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando nós olhamos ali para Jacó, nós vemos promessa sobre a vida dele, mas quando nós vemos em nós, revestidos de Cristo, com o aroma de Cristo, sendo apalpado ali, e o Pai sentindo o cheiro em nós, tudo isso está sobre a nossa vida, como herança para conosco, em nome de Jesus, amém? Jesus está por toda parte. O que nós vemos ali, amados? Nós estamos vendo ali que aquele homem com os olhos fechados, talvez ele não estava ali entendendo o que estava acontecendo, mas ele podia abençoar. Respeite as pessoas que estão ao seu redor. Honre as pessoas que são dignos de honra na sua vida. Talvez eles não enxerguem aquilo que você enxergue hoje. Talvez eles não estejam sensíveis da maneira que você está hoje, em revelação, a entendimento, a Jesus Cristo. Mas deixa eu te dizer algo. Eles podem te abençoar. Eles podem liberar a bênção sobre a sua vida. Então o que eu quero te dizer aqui, amado, eu quero te dizer que aqueles homens trouxeram aquelas mulheres, e eles tinham nas mãos as pedras da lei. Mas eu quero te convidar hoje, solte as pedras. Solte as pedras, pare de acertar essas pedras em você mesmo. Pare de mirar essas pedras nos outros. Anule o mérito, é hora de abandonar essas coisas. Eu quero ler um texto muito precioso, amado, porque às vezes as pessoas querem trazer alguns requisitos antes de Jesus, mas não vem. Não adianta, amado, eu trazer uma condição de que eu preciso me relacionar com o Jorge para ter Jesus. Não, não é isso. É Jesus que me escolheu primeiro e tem feito essa obra maravilhosa. É Deus que escolheu através do Filho, Jesus Cristo, a vida do Jorge primeiro. E não tem a ver dele se relacionar comigo ou não. Amém? E se um dia aconteceu um relacionamento entre eu e ele, não foi eu nem ele que fez, mas foi o cabeça deste lugar. Foi Jesus Cristo que fez. É Ele que faz. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ele. Em Marcos capítulo 1, versículo 40, eu quero compartilhar algo muito especial com você, que você vai ver mais uma vez Jesus ali em ação. Jesus é irresistível, se for bem apresentado. Em Marcos capítulo 1, versículo 40 diz a respeito de um leproso. Diz assim: aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, pode me limpar-me. Próximo. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse: quero, aleluia. Você pode dizer: Jesus, se você quiser, você pode mudar minha história hoje. Jesus, se você quiser, você pode tirar essa dor da minha alma hoje. Sabe o que Jesus tem para você? Ele diz: quero, eu quero.
Eu quero cessar toda lágrima, eu quero colocar um sorriso bem bonito no seu rosto. Eu quero mudar a sua casa, eu quero mudar a sua família, eu quero mudar o seu relacionamento com seus pais. Tudo aquilo hoje que te machuca, tudo aquilo hoje que te entristece, eu quero. Eu tenho para você. Eu tenho para você, e disse Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo severamente, logo o despediu. E disse, olha o que Jesus disse para ele: olha, não digas nada a ninguém, porém vá, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe servir de testemunho. Mas, tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade. Diga assim: de sorte que Jesus não podia mais entrar publicamente na cidade. Isso é lindo. Mas conservava-se fora em lugares desertos, de todas as partes iam ter com ele. Mas por que eu digo o fato de Jesus não poder entrar? Isso é lindo. Amados, quem conhece a história um pouquinho, sabe que as pessoas leprosas, elas eram proibidas, amém? De fazer parte da cidade. As pessoas que continham lepras, amados, elas eram consideradas pessoas pecadoras, pessoas amaldiçoadas, pessoas excluídas da sociedade, amém? Eram pessoas que eram frustradas internamente, pessoas que viviam depressivas, pessoas que viviam em prantos, pessoas que viviam com sentimento de rejeição, pessoas leprosas naquela ocasião. Era escória, eram pessoas que ficavam ali de escanteio, pessoas que, quando olhavam diante da sociedade, elas sofriam, porque a pessoa não podia abraçar o seu filho. A pessoa que passava a ter lepra não poderia mais abraçar nunca mais a sua esposa, nunca mais ter uma comunhão, nunca mais ter um relacionamento íntimo em sua casa. Talvez seja isso que você sinta, sozinho, separado de todos, julgado, condenado pelo seu estilo de vida, por aquilo que você acredita. Ei, você é especial, você é único, aleluia. E Jesus reconhece isso na sua vida, porque sabe o que Jesus faz com esse leproso que é excluído? Quando nós olhamos a história de Jesus, amado, Jesus ia e vinha, Jesus entrava e saía, Jesus passava por toda parte. Ei, mas nesse momento Jesus faz algo grandioso, porque Jesus não somente abençoa essa pessoa, mas Jesus troca de lugar com ela e diz: ei, eu posso entrar nessa cidade e você não, agora vem aqui que eu vou te curar. Eu quero te curar, e não só quero te curar, como eu quero que você entre nessa cidade, que você se apresente ao sacerdote, que você vá lá publicamente e oferte conforme Moisés exigiu, e mostre para todos que você está inserido, nem que para isso eu tenha que ficar de fora, porque foi isso que aconteceu com ele. Eu te dou a minha posição, eu faço uma troca com você. Jesus quer fazer uma troca com você hoje. Jesus faz uma troca com esse homem, não somente cura a lepra dele, mas ele insere ele novamente na humanidade, na sociedade. Jesus faz com que ele seja aceito diante de todos, nem que para isso ele tenha que ficar de fora. Sabe o que Jesus fez na cruz? Era justamente o que ele já estava fazendo aqui como humano nessa terra, como filho do homem. Ele estava trocando de lugar com todo aquele que crê. Me entrega a sua dor, me entrega a sua tristeza, a sua frustração, aquilo que deu errado lá atrás, me entrega. Me entrega todo sentimento de exclusão, me entrega. Faz uma troca comigo. Hoje é noite de ceia, e o Senhor quer que você sente na mesa. Ele não quer que você olhe para o quanto você é bom, mas Ele quer que você olhe para ver o quanto Ele é bom, o quanto Ele é grande,
O leproso não pode entrar, mas Jesus podia entrar. Mas Jesus pede para ele entrar. E assim ele já não podia entrar mais. Jesus se fez pobre. Jesus se fez enfermo. Jesus se fez castigo. A palavra de Deus diz que o justo se fez injusto. O leproso não podia. Mas Jesus diz: eu fico de fora por você, então vai e entre e desfrute. O Senhor deseja que você desfrute esta noite da verdade da palavra dEle, daquilo que Ele tem para você hoje em vida. Não é para quando Ele voltar, mas nós temos uma bênção sobre nós hoje. E quando Ele voltar, nós temos muito mais, porque a morte será vencida. O corpo que perece será vencido. O maior amante de almas hoje, ele é amante por quê? Porque nós recebemos o sopro de Deus. E o sopro de Deus é imortal. O fôlego de Deus que tem sobre a sua vida hoje, ele é imortal, ele não morre. O seu corpo perece, mas esse sopro jamais morre. Ou ele vai para o inferno ou ele vai para o céu. Mas muitos acham que ir para o céu depende das minhas obras, mas depende da obra consumada de Jesus. O destino deste fôlego depende daquele mesmo que criou este fôlego. O mesmo que soprou é quem dá destino a ele. Tu és bom demais, Jesus. Nós cremos no teu sangue, nós cremos no corpo que foi partido, Senhor. Amados, as maiores, as melhores coisas que acontecem na nossa vida, elas não acontecem porque nós oramos. As melhores coisas que acontecem na minha vida e na sua vida, na nossa vida, não é porque nós pedimos, mas é porque o nosso Pai Celestial é bom. Joga o Deus de ira fora. Se você tem Jesus, você tem a bondade do Pai sobre você. E se existe algo que Jesus veio para apresentar, é o Pai de amor, é o Paizinho. Que você possa fechar os teus olhos aí no seu lugar mesmo, enquanto eu falo contigo aqui, e falar com o seu Pai. Pai, obrigado por estar aqui essa noite. Obrigado por falar ao meu coração, obrigado por cuidar de mim, obrigado por me guiar, até mesmo nos momentos que eu não sei para onde estou sendo guiado. Entenda o que aconteça quando o véu foi rasgado, ele saiu. O buraco que existiu lá no véu sendo rasgado, ele saiu para que nós sejamos inseridos nele. Somos colocados no amado. Seja ousado na presença do Pai. Seja ousados na presença do Senhor. Sabe o que acontece muitas vezes? Eu quero te dizer o que acontece. Presta seu óculos aqui, Serginho. Em Colossenses, a palavra de Deus diz que nós devemos olhar para a palavra com a ótica de Deus, amém? Mas muitas vezes alguém pega o óculos do Serginho, misericórdia, estou vendo mais ninguém, mas aí fala: eu vou ler as escrituras. Deixa eu ver o que diz aqui. Eu vou até tirar rápido esse óculos. E aí olha para a palavra de Deus numa outra ótica, não com a ótica do Pai, não com a ótica da obra consumada de Jesus. Obrigado. Tudo que nós recebemos, tudo que nós recebemos de graça, provém dele. Mas sabe por que muitos gostam de misturar as coisas? Ah, eu creio na graça, creio, mas na primeira oportunidade que tem, dá uma misturada. Sabe por quê?
Porque sempre quando eu misturo graça e lei, eu tenho a oportunidade de ser o melhor um pouquinho do que alguém. Então eu sou pontual, eu dou uma misturadinha entre graça e lei, e aí eu vou falar de pontualidade. Sou melhor nisso, posso falar. Então muitas vezes as pessoas gostam de misturar essa mensagem para se tornar melhor em algo, para se tornar útil em algo. Ei, não tem a ver com nós, tem a ver com Ele. O Espírito vai te ensinar todas as coisas. Sabe o que diz a palavra de Deus? Eu quero te mostrar lá em Davi. Davi, ele diz lá em Salmos, lá em Davi. Salmos, capítulo 8, versículo número 5. Sabe o que diz o Antigo Testamento? Amado, ao meu respeito, seu respeito. Sabe o que Davi registra? Ele registra assim, pois pouco menor os fizeste como os anjos, e de glória e de honra os coroaste. Amém? O que Davi está dizendo? Nós somos maiores ou nós somos menores do que os anjos? Pouco menores, amém? Isso aí é na antiga aliança, eu quero te mostrar na nova aliança. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3. Deixa eu te dizer, quem é que julga? É o maior ou o menor? Quando alguém vai julgar alguém, quem é que julga? É o maior ou o menor? Maior, amém? Mas olha como é que está lá na nova aliança, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deixa eu ver aqui o Cícero, eu tenho sempre que confirmar. Os alimentos são para o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, mas o corpo não para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Quando nós vemos diante... Deixa eu ver um negócio aqui. Sabia que estava errado. Volta lá, Cissão. 1 Coríntios 6,3. 6,3, eu tenho que sempre ficar de olho com o Cícero. 1 Coríntios 6,3 diz assim: não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Na nova aliança, amados, nós não somos menores do que os anjos. Agora em Cristo Jesus nós somos maiores do que os anjos. Nós somos grandes diante de Deus. Sabe o que a palavra de Deus diz a seu respeito? Ele diz que os ímpios, que aqueles que não têm Cristo Jesus, os ímpios não são os que fazem coisa errada, mas os ímpios são quem não recebeu Cristo Jesus. Ele diz assim: os ímpios entesouram para os justos. O que a palavra de Deus diz é que os ímpios, eles acumulam e distribuem para os justos. Eu quero te pedir para você se colocar de pé neste momento, aquele que puder, é claro. A palavra de Deus diz que nós somos filhos de Abraão. Amados, como filho de Abraão, você nunca entre para ser abençoado. Como filho de Abraão, nunca entre para ser abençoado, mas sempre entre para abençoar. Sempre tenha certeza, você vai visitar alguém, você vai pisar na casa de alguém, não para ser abençoado, você é a bênção. E como é que nós sabemos disso? Eu quero finalizar aqui. Quando nós vemos Abraão e Ló, em certo momento eles entram numa discussão e falam: teremos que nos separar. Não é dividir, é separar. Eu vou ter que ir para um lado, você vai para o outro. E Abraão, sabendo quem é, abençoado sendo quem é, ele diz a Ló: para onde você quer ir, meu filho? Ló olha para um lado, vê deserto, olha para o outro, vê os passarinhos cantando, vê as flores, vê as campinas. E aí Ló diz: eu quero ir para lá, eu quero ir para um lugar próspero. E Abraão, sabe onde é que ele fica? Abraão vai em direção ao deserto. Mas Abraão olha para o deserto e fala: ali é deserto até eu chegar. Aleluia. Se o deserto existe, ele existe até eu chegar. Não é para você viver no deserto não, irmão. Se o deserto está ali, você está enxergando o deserto, declara: é o deserto, você é deserto até eu chegar. Eu fui abençoado e vivo para abençoar. Feche seus olhos em nome de Jesus.
liderança, ela aprende através de um informante. Eu quero te dizer algo, amados. Ninguém nasce incrédulo. Em alguns momentos nós precisamos avaliar, saber se nessa mensagem Jesus é o centro, se saber se no final dessa mensagem Jesus é exaltado, porque se assim não for, pare de ouvir o informante. Esta noite a gente se reúne aqui para trazer as boas novas. Eu quero te dizer que existe boas novas sobre a sua vida. Eu quero te dizer que existe esperança sobre você. Aleluia, Jesus. Mas me disseram isso, mas me disseram aquilo. Eu quero te dizer mais. Em Romanos 3:4, faça feito todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Aleluia, Jesus. Eu quero ler Salmo 133:3. Como o orvalho de Hermon e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Você quer saber onde você está hoje? Você está em Sião, meu amado. Você está exatamente na posição onde o Senhor ordena a bênção, e é a bênção para sempre. Abre para nós lá em Lucas, capítulo 9, versículo 28. Todos pegaram? Amém. O pão e o vinho, todos pegaram? Amém. Aleluia, Jesus. Não se envergonhe do corpo de Cristo, não se envergonhe do sangue de Cristo, porque foi por você. Amados, não foi porque você merecia. Não, nós não merecemos, e é sem merecer que Ele morreu por nós. É sem merecer que nós trazemos a morte dEle aqui esta noite. Eu quero te dizer mais. As palavras que foram compartilhadas aqui durante esses 50, 60 minutos são as palavras de Cristo. Ouça a Cristo. Mas aí eu te pergunto, por que nós devemos ouvir a Cristo? Porque as Escrituras nos orientam, e eu quero te mostrar para finalizar. A palavra de Deus diz: e aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés, que representam a lei, e Elias, que representa os profetas, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viu a sua glória, aqueles 2 homens que estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas. Diga 3 tendas. Diga mais alto: 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias, uma para a graça, uma para a lei e uma para os profetas. Não sabendo o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem tremeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia:
esse é meu amado, Jesus é meu amado, esse é meu amado filho, a Ele ouvi, a Ele ouvi, a Ele ouvi, a Ele ouvi, aleluia! Oh! Aleluia! Oh, xalabaranda leveria surianda labarai. Aleluia! Havia 3 vozes no monte da transfiguração. Havia ali a voz dos profetas, havia ali a voz da lei, da exigência, você precisa ser, você precisa mudar, você precisa fazer. Mas havia ali a voz do amado, a voz da graça, dizendo: ei, eu fiz tudo por você. E no momento a nuvem vem, cobre eles, e a voz brada, dizendo: ei, ele fala a respeito de Jesus e diz: este é o meu filho amado, a Ele ouvi. Ouça as palavras de Cristo, ouça as palavras de Jesus, aleluia. E Lucas 22:19 diz: depois ele pegou o pão, deu graças a Deus, em seguida ele partiu o pão e deu aos apóstolos, dizendo: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Depois do jantar, do mesmo modo, deu a eles o cálice de vinho, dizendo: este cálice é a nova aliança, feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida no meu sangue. Jesus está dizendo nessa hora: a nova aliança que é garantida em mim. Derramado em favor de vocês. Amém. Gostaria de pedir que você fechasse os seus olhos nessa hora. Eu quero orar contigo e consagrar os itens da ceia. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós consagramos. Diante da Tua palavra nós nos entregamos, Senhor, e reconhecemos a Tua morte em favor de nós. Senhor, que o meu irmão, ao tomar a ceia, o sangue, comer o pão, que ele seja curado, Senhor, que o seu corpo seja curado, que a sua alma seja restaurada, que a sua confiança seja plena em Ti. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós Te louvamos e bendizemos. Nós Te exaltamos neste lugar e reconhecemos cada chibatada que levaste, cada açoite que levaste em nosso lugar, o bendito que se fez maldito. Nós compreendemos, clamamos e exaltamos a Ti, ó Pai. Nós consagramos, Senhor, o pão que foi partido, que representa a Tua carne. Nós representamos aqui, Pai, e consagramos a Ti, Senhor, o suco de uva que representa o sangue que nos purifica de todo pecado. Você é livre, você é livre, você é livre, você é livre. Livre de toda maldição, livre de toda tristeza, livre de todo rancor. Para de se punir. Jesus foi punido por você. Aleluia. Nós Te exaltamos. Nós Te exaltamos neste lugar. Pode comer o pão e em seguida beber o cálice. Aleluia. Aleluia. Ouça Cristo. Você é muito especial para o Senhor, muito especial para o seu Pai. Nós fomos formados à imagem e à sua semelhança, para viver a plenitude de Cristo nessa terra, para viver a plenitude de Cristo no tempo vindouro.
Nós somos a noiva, amada, esperada. Nós somos enxertados nele. E sem ele, nada se faz. Ouça Cristo. Pai, nós te agradecemos, te louvamos pela noite de hoje. Te louvo pela vida dos meus irmãos, pela família da fé, pela família de Deus, por compartilhar destes momentos, Senhor, destes minutos na tua presença, fluindo no teu Espírito, convictos que existe um Espírito que intercede por nós, convictos que existe um Cristo que morreu por nós, convictos de que o Pai nele nos faz justos e mais que vencedores em todas as coisas. Em nome de Jesus, tenha uma semana extremamente abençoada, porque é isso que você é nele. Em nome de Jesus, amém, 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 aleluia.